O ser poeta. Você é autor, radialista, ator e diretor de teatro. Nasceu no bairro de Casa Amarela, em Recife, filho de Dona Rosa Maria da Silva e seu Tadeu Paixão de Almeida. Pai de João Gustavo Lira de Almeida e José Pedro Vinícius. Eu tenho um Vinícius na minha vida também, tá? Ah, que legal. Passou boa parte da sua infância na capital, sempre foi notado pelo seu talento para as artes. Dentro desses talentos das artes, o que é que você consegue passar para a criança, para o adolescente, para a pessoa negra? Eu vou pegar até carona no que a Patrícia falou, porque achei muito interessante quando ela fala que a gente nasce uma pessoa negra. E eu acho que a gente tem um segundo nascimento, endossando o que você falou, quando a gente descobre que é negro. Porque eu vou relatar para vocês algo que acontecia na minha infância. Minha mãe sempre me levava para cortar o cabelo, né? Eu queria deixar o cabelo grande e tal, desde pequeno. Hoje em dia a gente vê muito na TV o povo negro, os outdoors e tal, mas nos anos 90 isso não acontecia. E aí minha mãe me levava para cortar o cabelo e eu ia chorando. E eu dizia que queria ter o cabelo igual de Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, grande e tal. Porque você não tinha representatividade negra, né? Você só via negro fazendo papel na senzala, o negro era o bandido. Então, quando essa criança negra vê esses negros que apareciam na TV, no cinema, sendo marginalizado, qual é a criança que quer se identificar com isso? Qual é a criança que quer ser negro tendo aquela realidade que já é posta para ele num lugar na sociedade que ninguém quer? E aí o movimento negro, né, todos esses movimentos negros, individual e coletivo, e sempre coletivo, mostra para o povo preto, o povo negro, que não é só esse lugar que querem nos colocar, que é dado para a gente que não lhe pertence. Não é a minha cor que determina o que eu tenho que ser e o que eu quero contribuir para a sociedade. Outra coisa muito interessante é que lá na minha infância, quando eu dizia eu quero ser poeta, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando me tornassem homem, eu dizia assim, eu quero ser imortal, sem saber o que a palavra dizia. E hoje eu estou imortalizado nas minhas obras. Não é? A minha poesia me fez levar para lugares que eu não imaginaria nunca. A editora Ser Poeta nasce na cidade do Moreno, que hoje atua em 3 continentes e que a gente tem uma sede em Portugal. Então, só a poesia poderia ter me dado isso. E diga-se de passagem, a poesia negra, né? Porque foi me dado um lugar na sociedade que eu não quis. Não é? A gente, quando vai procurar emprego, antes de a gente entender o que quer fazer, é o porteiro, é o varredor. Esses lugares são, de alguma forma, desmerecedor da conduta de alguém? Não. Não é todo profissional na cadeia produtiva dentro de uma sociedade, ele tem um papel importante. Mas não pode ser determinado para nós, pretos e pretas, desde que a gente possa escolher o nosso lugar. Então, o nosso protagonismo negro, sim, traz sempre esperança não só para a criança, mas para todo o povo preto do nosso país. Vou começar com o poeta, porque lá atrás, quando eu conheci o poeta, ele falou algo que eu não esqueci, que você passou por uma dificuldade na sua vida, que na época, se eu estiver errada, você me corrija. Você era porteiro. Sim. E você foi humilhado. E depois a pessoa viu você em outro patamar, a reação dessa pessoa. Conta pra mim um pouquinho dessa tua história, pô. Conta pra gente. Pra gente, né? Eu digo pra mim porque eu fiquei bem... Eu já trabalhei bastante CLT antes de ser empreendedor. E em um momento aí eu estava numa live e alguém que participou de um dos... que estava lá, que foi de alguns prédios que eu trabalhei enquanto porteiro, colocou um comentário lá muito negativo, né? Disse assim, esse cara não é poeta não, ele é um porteiro. E essas coisas ainda abalam muito a gente, porque as pessoas adoram rotular, né? Eu não tenho nenhum problema, enquanto nenhuma profissão que eu já fui. Já fui feirante em Casa Amarela, na Feira de Nova Descoberta, na Feira de Casa Amarela. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, porque era uma realidade, né, das famílias dos anos 80. A mãe não tinha com que nos alimentar de fato, era uma família de 5, então a gente tinha que sair para fazer a complementação da renda ou para a gente ter, na época, o celular, o sapato que gostaria, a camisa, a gente tinha que ir em busca
Porque a família não tinha É condições. Então a gente começava a trabalhar cedo. É verdade. Hoje em dia, qualquer adolescente tem um celular na mão, que papai e mamãe conseguem dar. Mas antes não era assim tão fácil. Verdade. E aí, assim, essas coisas nos chocam muito, né? Porque as pessoas acham que a gente está determinados a ser aquilo que elas acham que a gente deve ser. E eu acredito muito na força dos orixás, eu acredito muito na sabiência dos meus antepassados, e eu sei que a gente tem o poder de mudar o nosso caminho, de mudar o nosso destino, não é? Então, você aí que está escutando, que de repente está preso ao seu patamar de vida, à sua profissão, não baixe a cabeça. Não deixe de acreditar em você. O futuro só pertence, a gente diz muito, a Deus, né? Mas não a você mesmo. Porque se você não mudar seu futuro, Deus não vai descer de onde ele esteja, dependendo da sua religião, e dizer, eu vou tirar você daqui e levar você para algum lugar. Ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que fazer a nossa. Lute sempre por aquilo que você acredita. E é um lema da editora Ser Poeta. E busque as pessoas que realmente estão ao seu lado, que são verdadeiras, né? O Miguel de Cervantes é que tem essa frase no livro lá, o Dom Quixote: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é o começo da realidade. A minha companheira está escutando em casa. Hoje a editora já passa, doutora, e meu amigo, companheiro, de 100 títulos publicados e mais de 20 mil livros impressos. Essa editora surgiu literalmente do quarto da casa da minha companheira, quando a gente namorava. Eu não tinha um computador em casa e os primeiros livros foram editados no computador da casa da avó dela, porque ela tinha, eu ia para lá editar os livros. E hoje a gente está onde está por acreditar um no outro, por a gente entender quem realmente vai estar ao nosso lado e ser um pilar de sustentação. Então é isso. Nada é determinado, nada é para sempre. A gente, enquanto a gente ser o propagador de energia, a gente que pode mudar a nossa realidade. Não acredite nunca naquelas pessoas que vão estar ao teu redor dizendo que você é incapaz de mudar a sua realidade. Basta querer. Sabe? E, historicamente, a gente tem alguns paradigmas que, assim, vez ou outra, eu ouço dizer, né, que os escravos eram burros, não sabiam ler. Não, não era bem assim. Eles tinham que fingir que não sabiam ler, porque o escravo que sabia ler morria no tronco. O escravo que mostrasse qualquer capacidade intelectual para além do trabalho manual, ele era levado para o tronco e morria de sol, ou deixava lá amarrado para morrer de sol a frio, ou morria lapiado. Então, quem é que queria mostrar que sabia ler? E até hoje tem esse mito que o povo africano que veio para cá era incapaz de intelecto. Isso é o maior erro da história do povo negro. Vieram para cá reis e rainhas escravizados. A África é um continente enorme. Você que acha que a África ainda hoje é um país, está aí uma informação que sempre precisa ser dito. A África é um continente, e esse continente é o continente que se originou toda a história da humanidade. Isso é fato comprovado. Dá um Google aí que você vai ver isso. Então, todos os negros que vieram para cá eram dotados de conhecimento. Muitos deles falavam várias línguas, mas, infelizmente, vieram escravizados, e a história mostra que foram, mais uma vez, inviabilizados por conta disso. Né? Então, quem é que iria dizer alguma coisa? Boa noite a todos que acompanham. Aproveitar aqui também estender o meu boa noite a todos que formam a mesa de hoje, os nossos convidados. E uma das perguntas aqui pautada em um tema que foi muito abordado aqui, que é as cotas. E a pergunta que foi feita e formulada é a seguinte: na visão dos convidados de hoje, a lei de cota, ela é uma ferramenta que combate ao racismo? Posso começar? Fala, pai. Pergunta boa essa. Bom, essa questão da cota, ela sempre vem à tona, principalmente quando qualquer negro se destaca. Né? Primeiro, as pessoas acham que a cota vai dar a capacidade intelectual do negro. Não, não é assim que funciona. A lei de cota é um reparo social daquilo que foi negado historicamente. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que não tivesse cota. Mas aí eu pergunto a você, faça um exercício, vá no banco, veja onde é que você vai ver um gerente negro. Vá na universidade, veja quando você vai ver um reitor negro. Vá nos hospitais, veja quando você vai ter o diretor do hospital negro, isso público ou privado. Então, o nosso país é o país que tem mais negros, só perdendo para a África.
Então, onde é que estão esses negros? Só são periféricos, bandidos, traficantes? Ou faltando intelectual? Então, a cota é um reparo. Como, por exemplo, eu não vejo ninguém questionar a cota que o povo judeu recebe pelo crime do Holocausto. Ninguém fala disso. Então, por que essa cota que é dada aos negros é tão questionada? Sempre, 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 sempre. Queridinho, queridinho, a cota é um reparo social por aquilo que nos foi negado. Ponto. Isso não nos limita, isso não nos determina, e tudo que a gente vem a conseguir não é simplesmente pela cota. A cota ela só vai dar um percentual para que nós, negros e negras, podemos ter vez em todos os espaços que aí estão, sendo no concurso, sendo nas universidades. Coloquem isso na cabeça, pelo amor de Deus. Muito bem. Poeta, quer ler aí um textinho rapidinho? Vou né, mandar poeta? uma poesia aqui bem rápido, né? Antes vou dar o meu axé, para quem é de axé, assalamu aleikum, para quem é de assalamu aleikum, e Osana nas alturas, para quem é de Osana nas alturas. Bom, o nome do texto se chama Quanto Vale uma Palavra, e é mais ou menos assim. Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? Vamos por peso, tamanho e comprimentos nelas? Quanto vale uma palavra para a mulher, aquela refém do medo e que ficou anos sem poder gritar por liberdade? Quanto valeram as palavras dos meus irmãos e irmãs de raça, cor e gêneros que sonham em ser livres? Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra, uma história, uma vez que a história se repete de novo e nada é novo? Quanto valeram as palavras de Malcolm X, Josh, Mandela, Mahatma Gandhi, Nietzsche? Quanto valeram as palavras de Hitler, Napoleão, Calígula ou Raposa? Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? É uma pergunta que quero que seja respondida com um silêncio, porque tem hora que vale mais a palavra, tem hora que vale mais o silêncio do que a palavra maldita. Muito bem. Poeta. Podcast Mulheres em Ação é cultura. Momento Nossa, o cultural. poeta também vai deixar aí o Insta dele, o contato para pessoas que queiram tanto adquirir seu livro, tanto também fazer também como eu fiz. Deixa aí seu contato, poeta. Pronto, a gente está em todas as redes sociais, né? Do TikTok é o Kawaii, é só colocar aí Editora Ser Poeta. E se quiser bater um papo diretamente comigo sobre poesia, é só aí colocar o Ser Poeta, que você vai encontrar lá o meu Insta, então vai ser muito legal a gente falar sobre literatura. E esse E o aqui eu seu quero deixar de YouTube? presente para Deu seu Editora Ser Poeta. Gente, a gente está em todas as redes sociais, é só colocar Editora Ser Poeta. o